Sejam muito bem-vindos ao Portal Holístico Web TV. Todo o conhecimento deste imenso universo ao alcance do seu computador. E hoje nós estamos aqui com o nosso professor, Luiz Salve. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Vitória. Para falarmos hoje sobre os mistérios e a natureza da iniciação espiritual. Pois bem, professor, então o que seria uma iniciação espiritual? A iniciação, Vitória, é, em última análise, uma busca pela nossa superior coerência. No começo de nossas existências, nós gozamos de uma coerência original, digamos assim, em função da própria educação que nós recebemos, né? Voltada para aquelas coisas mais materiais e pessoais, e que têm as suas bases nos instintos, portanto, certo? Mas depois, à medida em que procuramos a iniciação e a espiritualidade, começamos por padecer uma série de contradições naturais e também de oscilações em nossas manifestações desejadas, porque estamos numa espécie de umbral, numa ponte entre o passado e o futuro, também chamada de a noite negra da alma. São as provações do caminho, quando devemos proceder à morte do velho eu. E neste momento é muito importante o retiro, sob pena de fracassarmos em nossas melhores aspirações. É daí necessário, neste momento, o afastamento físico das velhas coisas com as quais ainda estamos identificados, para reduzir as pressões externas e favorecer os cultivares internos, juntamente com novas associações e a revelação de novas possibilidades que possamos vir a conhecer, através das histórias dos yogis e do estudo da vida dos santos. Vivenciamos então conflitos entre o nosso ideal e o real, ou entre o bem, o bom e o belo que contemplamos, né? Às vezes através de modelos de virtudes, através de santos e mestres, e aquilo que nós ainda somos sob a carga de velhos condicionamentos, inclusive alimentados pelo mundo que nos cerca. Daí a importância de buscar a reclusão nessa etapa. Ok. E o que pode ser feito objetivamente durante estes retiros para o nosso autodesenvolvimento? Sim, trataremos então de forçar essa nova coerência através de técnicas de iniciação, pelo realinhamento de energias. No esoterismo se fala também de realinhamento de chakras. Os instrumentos para isto são aqueles que compõem a nossa própria natureza sutil, que são som, amor e luz, porém trabalhados em frequências mais refinadas e de forma cada vez mais unificada também. Porém, tudo isso deve ser feito por etapas, para ter um caráter ocultamente científico e duradouro. Então, existe um primeiro trabalho de harmonização particular, que é como a obtenção da matéria-prima. Trabalhamos daí cada um destes princípios, ou nossos corpos ou veículos, exatamente como um músico prepara ou aquece o seu instrumento, depois apura a sua afinação e logo exercita os seus acordes. Somente depois de tudo isto é que ele está realmente habilitado para começar a sua música. A manifestação da música é, portanto, a colheita daquela coerência procurada pelo artista, a colheita esperada e merecida de um longo ciclo de esforços. Porque não faz sentido haver uma vocação, um potencial ou destino sem um desenvolvimento de todas aquelas etapas que resultam no profissionalismo e na autorrealização desta semente interior. E para isto toca frequentar escolas, estudar estilos, buscar modelos e, acima de tudo, praticar bastante. Na espiritualidade, nós temos para efeitos análogos as diversas yogas. Através delas, refinamos os nossos veículos, o físico, o emocional e o mental, para num momento futuro despertarmos um outro que chamamos intuitivo,
formado pela reunião depurada dos anteriores. Neste caso, depois de harmonizados os corpos, tratamos de imputar maior qualidade de vibração, que é um pouco como a arte do virtuose, ou apenas o próprio exercício da virtude no corpo, na fala e também na mente, levados às suas últimas consequências na transformação e na renovação segura do ser, alçando para um novo patamar de consciência e de vibração. Muito bom. E o que podemos esperar encontrar quando buscamos, no caso, esta nova coerência interior? Na verdade, eu deveria dizer que essa coerência busca ser interna e externa também, ok? Porque a pessoa se empodera no mundo. A iniciação está diretamente ligada à liderança, pois o ser humano se torna uma espécie de mago capaz de controlar não somente as próprias energias, como também as de fora. Costumamos comparar a iniciação à subida de uma montanha, ou antes, a própria conquista de uma montanha. Lá em cima, possuímos uma visão panorâmica das coisas. Temos um horizonte desimpedido, por assim dizer, ao mesmo tempo em que estamos fisicamente afastados dele. Nestas condições, o iniciado está empoderado para atuar no mundo sem pertencer ao mundo, encontrando-se como que algo blindado internamente. Mas ele tampouco pode se permitir um envolvimento excessivo com as coisas, porque ainda está sujeito a tentações. E as tentações específicas do iniciado costumam estar relacionadas às diversas formas de poder, justamente porque ele alcançou uma coerência superior que as pessoas comuns não têm acesso. E através disto, ele pode até se perder e muito, como nos fragorosos tombos dos gigantes bíblicos. Na semiótica tradicional, um dos símbolos da iniciação solar é o cisne, Hansa, na Índia, onde ele é inclusive o veículo do deus Brahma, o senhor da criação. O cisne é aquele que flana elegantemente sobre as águas sem se macular. Daí temos o mito de que o cisne tem o poder de separar a água do leite, simbolizando o discernimento mental que alcança este grau de consciência, assim como a fixação da consciência num patamar superior de energias. Liberdade interior, fortaleza, leveza e alegria é aquilo que proporciona esta iniciação de autoempoderamento e que tem na sua base a prática da meditação. A verdadeira coerência superior apenas é alcançada quando adquirimos esta condição Hansa, pelo realinhamento da consciência e a conquista de um novo e definitivo tônus de energias. Por isto, a iniciação de que falamos aqui não é apenas algum rito de passagem ou um batismo formal de ingresso numa ordem ou numa igreja, ainda que todas essas coisas possam fazer parte e ter os efeitos simbólicos ou reais como pontos de partida. A iniciação verdadeira, nas palavras da grande ocultista Alice Bailey, representa aquela terceira iniciação corrente que integra o plano mental e sublima as energias do plexo solar, conferindo para a humanidade a clarividência, as ciências e o próprio dom da civilização. Esta iniciação solar era característica da raça Arya, que recentemente expirou ao começar a nova raça raiz. Talvez por isso os hindus dissessem que a maior das virtudes é o discernimento, Viveka, por se tratar do dom mais importante para a evolução humana, então. Uma verdade que segue perfeitamente válida para todos aqueles que buscam a iniciação. Ok, e na nova era nós temos alguma mudança neste quadro? De fato, e esta é uma pergunta importante, a nova era realmente integra um novo lance da evolução humana, em termos iniciáticos, né? Nem todas as eras trazem este Dharma. Grosso modo, se diz que somente as eras positivas possuem um caráter efetivamente iniciático, né?
Tal coisa pode ser explicada pela relativa simetria cronológica que existe entre os pares de eras, onde uma é positiva e a outra é negativa, e as chamadas eras solares que sustentam as raças raízes. No geral, as eras solares são avaliadas em termos de 5.000 anos. Porém, também existe uma fórmula tradicional empregada na antiga Caldeia, onde esta era maior correspondia exatamente a 2 eras astrológicas. Qual seria a mais verdadeira? Sempre dizemos ser preciso harmonizar as visões importantes das coisas, e as diferenças entre essas 2 visões correspondem no geral a fases de transição dos ciclos. E neste caso, será também através destes ciclos solares que teremos as divisões das chamadas idades do mundo, que definem processos iniciáticos específicos para a humanidade, começando pela Idade de Ouro, depois a Idade de Prata, a Idade de Bronze e a Idade de Ferro. Mas também existe a menos conhecida Idade do Diamante da Transição, espécie de quintessência do ciclo solar, e onde nos achamos atualmente, e que, numa acepção rigorosa, também possui 1000 anos de duração como as restantes. A nova era traz a energia quaternária do coração, Dharma da quarta humanidade, que começa para encerrar a ronda e culminar a evolução desta subespécie do Homo sapiens atual. Por isso, a antiga iniciação solar ou mental passa a representar apenas um estágio para o novo degrau. A verdadeira iniciação da nova era será uma iluminação real para além do plano mental. Excelente! Agradecemos então hoje, pela nossa aula de espiritualidade, ao nosso professor Luiz Salvi. Parabéns, professor! Namastê!